muito que sim. Este é o nosso segundo vídeo da nossa série Study Bible e hoje nós vamos ler juntinhas o segundo capítulo de Ruth. Vem comigo! Fala realeza, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Thaís Oliveira, eu sou do blog Princesas Adoradoras e nesta série nós estamos fazendo um Study Bible juntas. Eu estou lendo com vocês o livro de Ruth. E aqui nesse vídeo você vai encontrar a minha leitura do capítulo 2 do livro de Ruth, que se encontra ali no Antigo Testamento, mas não só a minha leitura, não só um story vlog da minha leitura, como também algumas dicas, algumas reflexões e também algumas sugestões do que você também pode fazer aí na sua leitura da Bíblia. Eu te convido então a ler o livro de Ruth comigo, a se apaixonar mais pela palavra do Senhor e não só lê-la, mas também estudar, debruçar sobre a palavra, porque o Senhor tem muito a nos ensinar, a nos tratar e a nos moldar enquanto nós estamos lendo as Sagradas Escrituras. No primeiro vídeo do nosso Study Bible, nós lemos o capítulo 1, mas além de ler o capítulo, nós também fomos atrás de algumas informações muito importantes que nos auxiliam a compreender melhor um livro da Bíblia. No primeiro vídeo, então, nós analisamos o contexto em que a história se passa, nós investigamos a data em que a história se passa e também em que o livro foi escrito, e nós também pudemos refletir sobre de quem é a autoria do livro. Todas essas informações, caso você não tenha assistido o primeiro vídeo ainda, estão lá. Vou deixar o vídeo aqui nos cards para você assistir depois. Lá você confere todas essas informações e também a minha leitura, as minhas considerações e ponderações do primeiro capítulo. Aliás, lá no nosso grupo do Telegram, as meninas receberam um pack, um PDFzinho com essas informações e algumas reflexões muito especiais do primeiro capítulo. Depois que esse vídeo sair, eu também vou liberar lá no nosso grupo as minhas reflexões e ponderações do capítulo 2. No final da nossa leitura vai estar tudo lá reunido com todas essas informações e reflexões para ajudar as meninas a continuarem lendo e a nunca se esquecerem dessas informações. Então, se você também quer receber esse material, não deixe de entrar para o nosso grupo no Telegram. Você encontra o link aqui na descrição, tá bom? Agora, chega de falar, eu já falei demais, vambora ler a Bíblia porque é a vez do Senhor falar com a gente. Vambora! Comecei então a leitura do primeiro capítulo e diferente do primeiro vlog, eu já estou fazendo direto a leitura aqui da Bíblia, No primeiro capítulo eu fiz um pouquinho diferente, fui atrás do contexto, daquelas perguntinhas que a gente viu. Aqui hoje, como já não tem mais que ir atrás dessas perguntas, eu estou indo direto ao texto bíblico mesmo.
E, gente, uma das coisas que já me chama a atenção é que Ruth vai trabalhar justamente num dos campos, numa das plantações de Boaz. Boaz era um parente de Noemi por parte de seu marido, e logo que ele chega na plantação, ele já percebe Ruth. E quando ele questiona um dos seus empregados, né, um dos seus capatazes, sobre quem ela é, a forma como como o homem a descreve é muito interessante, porque ele enaltece que ela é uma trabalhadora, que ela é esforçada, que ela chegou cedo e está ali trabalhando até aquele horário, que ela quase não se sentou, né, não parou para muita coisa. Olha que interessante, olha que uma virtude, né, que a gente pode extrair. Ruth era esforçada, ela estava ali com a sua sogra, ela foi cuidar de sua sogra e ela mesma teve a iniciativa de ir procurar um trabalho, já que ela era mais jovem, mais forte do que a sua sogra. E eu imagino que Noemi devia estar muito entristecida, muito enlutada pela sua perda também, e talvez ela não encontrasse iniciativa para ir correr atrás do pão, né, do alimento delas. E Ruth tem essa iniciativa e ela vai. E é isso que chama a atenção das pessoas que trabalham ao redor dela, né, que trabalham ali naquela plantação. E a presença dela ali vai logo captar a atenção dos olhos de Boaz, o que é muito interessante. E quando ele a percebe, descobre quem ela é, ele age de maneira muito gentil para com ela, fazendo com que aconselhando ela a trabalhar ali na plantação, que ali ela seria protegida, já que ele recomendaria que nenhum dos seus capatazes tocassem nela, mas deixassem ela trabalhar em paz, né, direitinho. Aqui eu também já vejo uma virtude de Boaz, né, ele foi gentil, amoroso e cuidadoso com aquela mulher que ele sequer conhecia. Nota 10 para Boaz. Então vamos continuar essa leitura, senão eu vou ficar aqui falando, né, gente, que eu não entendo, vocês sabem. Acabei de finalizar a leitura do segundo capítulo e resolvi dar uma paradinha aqui para vir conversar com vocês. Como eu já falei, uma das coisas que mais me chama a atenção nesse início ali da história de Ruth, né, quando ela se encontra com Boaz, quando ela o conhece, é que ele, e não só ele, né, mas um dos seus capatazes, percebe o quão trabalhadora Ruth é, o quão dedicada e empenhada ela é. Isso vai fazer com que Boaz trate Ruth com benevolência, seja gentil e bondoso para com ela. E nem ela consegue compreender por que ele está agindo assim, né? E ela chega a perguntar para ele por que ela encontrou graça aos olhos dele. E ele diz para ela que ele sabe a história dela, né? Que ele sabe que ela é nora de Noemi e que ela abandonou tudo que ela tinha, abandonou a cidade dela, a família dela, para se mudar para Belém com Noemi para cuidar da sogra. E ele admira isso e quer ajudar essa mulher também. Então, olha que bacana, não é a beleza, não é a simpatia, a ousadia de Ruth que chama a atenção de Boaz, mas o seu esforço, o seu trabalho. Essa é uma virtude que nós podemos aprender com Ruth e trazer para as nossas vidas também. Claro, não há problema algum em você ser simpática, ser bonita, ser extrovertida, mas o que vai chamar a atenção das pessoas à nossa volta não é a nossa aparência externa, mas aquilo que há em nosso interior e que externaliza através do nosso agir, do nosso falar, do nosso viver diário, né? Perceber essa beleza interior é algo muito interessante. Isso me fez lembrar de uma passagem lá da carta de 2 Pedro, em que ele vai dizer justamente isso, né? Que a beleza da mulher não deve estar no seu exterior, né? Não nos seus adornos, mas sim no seu interior. Então a gente não deve se esquecer disso. É a nossa beleza interna que faz com que nós sejamos belas de verdade aos olhos das pessoas à nossa volta. E vai refletir no nosso exterior também, né? Na maneira como nós nos portamos, na maneira como nós nos vestimos, como nós nos relacionamos com as outras pessoas. Ó, então, já é uma reflexão que a gente faz aqui dessa leitura de Ruth.
Eu quero aproveitar aqui também para destacar essa bondade e gentileza que a gente encontra em Boaz, né? Ele vai cuidar de Ruth, vai falar para ela que ela pode trabalhar ali nas plantações dele, porque ali ela vai ser bem cuidada, ninguém vai mexer com ela, porque era muito comum que homens violentassem mulheres naquelas plantações. Então, ele alerta os homens, os funcionários dele, para que ninguém mexa com ela, para que deixe ela em paz, para que deixe ela colher mais além do que cai. Porque naquela época eles colhiam, essas mulheres que vão trabalhando nas plantações, elas colhiam o que sobravam, né? Os ceifeiros passavam tirando os feixes e aquilo que caía era o que eles podiam recolher, né? Não só mulheres, mas estrangeiros, pessoas carentes, né? Pessoas pobres, podiam recolher o que caía pela colheita. Isso era algo que Deus tinha determinado lá no livro de Levítico, nas leis do Senhor, ele determina que o pobre, o estrangeiro, seja ajudado com as sobras das plantações. E é justamente isso que Ruth está fazendo, né? Está recolhendo aquilo que sobra, aquilo que está caindo, que não vai ser utilizado por Boaz. Mas ele diz que ela pode colher além disso. Caso ela pegue em alguma espiga, em algum feixe, não tem problema, porque ela tem autorização para fazer isso. Então, isso é mais um cuidado dele para com ela. É fofo, é bonitinho, faz a gente chipar esse casal, não é verdade? E também faz a gente perceber para além disso, com um olhar mais teológico, um olhar mais espiritual, uma figura de grande bondade em Boaz que nos faz lembrar do Senhor, que nos faz lembrar do próprio Jesus. Inclusive tem alguns estudos que apontam essa identificação no trato de Boaz para com Ruth, a imagem do próprio Jesus. Assim como ele vai ser, assim como Boaz vai ser um resgatador de Ruth, Jesus é o nosso resgatador. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Agora que a minha primeira leitura já está terminada, eu vou consultar aquela Bíblia de Estudos que eu tenho aqui da minha mãe. Lembra que eu já mostrei para vocês? Então, vou dar uma lida ali nos comentários para ver que informações eu posso extrair e depois eu compartilho com vocês, tá bom? E depois vou um pouquinho atrás de mais informações. Antes de começar a minha pesquisa aqui na Bíblia de Estudos, quero dizer que eu estou fazendo algo diferente hoje do que eu fiz no vídeo passado, né? Estou ouvindo música. Eu gosto muito de ler a Bíblia, de ler, né, quando no momento de leitura ou de estudos, de ouvir uma boa playlist, principalmente músicas internacionais, sabe? Então me ajuda a concentrar, a focar mais. Se você gosta também, saiba que nós preparamos uma playlist com indicações de algumas seguidoras nossas, com algumas das nossas indicações, e tem link para você acessar a playlist lá do Spotify aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então acessa, salva a playlist e faça uso, porque foi feito com muito carinho para você. Mas deixa eu fazer minha leitura aqui então. Ai, gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu tenho um saco de papéis, coisas de adesivo, papéis que dá pra recortar, porque teve uma época que eu gostava de fazer bullet journal. Durou pouco a minha fase, mas eu acabei guardando muita coisa, né? Muita coisa que eu imprimi pra colar no bullet journal e tal. E agora eu tô reaproveitando isso nas minhas leituras da Bíblia, né? Que eu dou uma feitadinha na minha Bíblia. Então hoje eu vou pegar aqui de novo um envelopinho de... era um envelope mesmo que eu rasguei, que eu não ia utilizar. E vou utilizar para fazer o nomezinho do capítulo aqui. Igual eu fiz aqui no capítulo 1, sabe? Esse papelzinho aqui, escrito capítulo 1, vou fazer de novo aqui. E vou começar a fazer as minhas anotações. Lendo a Bíblia aqui de comentários, eu já tirei algumas lições, algumas ideias, vou anotar aqui e depois venho contar para vocês.
Sabemos, Boaz era parente de Elimeleque, logo ele também era parente de Ruth e de Noemi. E ele tinha a figura de ser um resgatador, a figura não, né? A função de ser um resgatador. O que era o resgatador? Ele era uma pessoa que deveria proteger os bens, as posses ou os interesses de alguém da sua família. Caso alguém morresse, caso alguém perdesse a sua terra e ele tivesse condições de comprar, de cuidar, ele deveria fazer isso, ele tinha esse papel. Esse era um costume, uma tradição israelita que foi estabelecida pelo Senhor lá no tempo de Moisés, quando ele deu todas as leis. E entre as funções que o resgatador tinha, ele tinha a função, por exemplo, de comprar uma propriedade que foi vendida porque aquele parente não tinha mais condição de ter aquela terra. Então, esse resgatador ia lá, comprava e devolvia a terra ao parente. Se o seu parente houvesse se transformado em escravo, né, houvesse se feito escravo porque tinha colecionado assim, uma dívida muito grande, não tinha mais condições de pagar e acabou se tornando escravo, ele tinha a função de ir lá e comprar aquele parente de volta para que ele deixasse de ser escravo. Então, o resgatador estava sempre ali para cuidar dos interesses da sua família. No caso aqui de Ruth, o resgatador poderia fazer o quê? Ele tinha o direito de reaver a propriedade que Noemi perdeu quando tanto seu marido quanto seus filhos morreram. E poderia também cuidar da esposa, né, que havia ficado viúva. Em alguns casos, o resgatador se casava com ela e o primeiro filho da relação deles ainda fazia parte da linhagem daquele parente que havia morrido, né, para manter aquela linhagem, não deixar que a descendência daquele sujeito, daquela pessoa da família chegasse ao fim, mas pudesse se reproduzir, né? Aqui no caso da história de Noemi e de Ruth, o resgatador poderia resgatar a propriedade daquela família de Elimeleque, né, que havia morrido, assim como seus filhos, e se casar com Ruth para dar continuidade àquela linhagem, para que a família de Elimeleque não morresse. Então essa era uma figura muito importante naquele momento, naquele período, e vai ser uma figura muito importante para a história de Ruth. E o que tem a ver essa figura de resgatador com Cristo? Será que a gente consegue enxergar o Senhor Jesus nessa figura? A gente consegue sim, e isso é muito bacana, porque assim como Boaz vai resgatar Ruth, como nós veremos nos capítulos mais para frente, o Senhor Jesus também nos resgatou. O Senhor Jesus cumpriu alguns requisitos que fizeram dele um resgatador. Eu até anotei aqui, que eu tirei lá da minha Bíblia de Estudos. Jesus é reconhecido como o resgatador supremo, porque ele nos resgatou, a todos nós que estávamos perdidos e condenados. Ele estendeu a sua mão e nos resgatou. E Jesus cumpre alguns dos requisitos que faziam parte de um resgatador, né? Requisitos que tornavam uma pessoa resgatadora. Entre eles estão de ser parente de sangue, né? Jesus é o nosso parente. Ter condições de pagar o preço. Todo resgatador tinha que ter condições de arcar com aquela dívida, de pagar o preço para resgatar algo. E Jesus pagou um alto preço por nós. E a última característica é estar disposto a resgatar. Para que o resgatador fizesse seu papel, ele tinha que se predispor àquilo, ele tinha que estar disposto a fazer aquilo. Não era simplesmente ter a responsabilidade. Ter a responsabilidade não significava que ele realmente iria resgatar algo ou alguém. E com Cristo a mesma coisa, ele tinha essa responsabilidade, mas ele poderia ter aberto mão daquilo, fugido daquela responsabilidade. Mas ele se dispôs a fazer e fez isso por nós e nos resgatou. Através da história de Ruth, nós podemos ver Jesus muito bem, não só nesse papel de resgatador, mas tanto na forma como Ruth trata a sua sogra, né, Noemi, como ela age cheia de amor, assim como Jesus age cheio de amor para conosco também. E nós também podemos vê-lo através da figura de Boaz, que é esse homem que é um proprietário, grande proprietário de terras, influente, mas que mesmo em meio ao seu poder, em meio ao seu status social,
Era um homem benevolente, era um homem que se importava, era um homem que ouvia os seus funcionários, que os tratava com bondade, com respeito. E como eu já pontuei, a gente percebe isso no trato que ele teve com Ruth, né? Ele foi gentil com Ruth, benevolente, ele a elogiou, ele a tratou de maneira diferenciada, mas ele não fez isso só com Ruth, ele já estava acostumado a fazer isso era algo recorrente na atitude dele, no comportamento dele diário, e isso é muito bacana. Uma coisa que eu fiz na minha leitura hoje foi traçar um pouquinho do perfil de Boaz, das características, de quem ele é na história. Eu fiz isso utilizando aquela Bíblia de Estudos e também dei uma olhada naquele manual bíblico do MacArthur que eu mostrei vocês no outro vídeo. E as informações de lá com a Bíblia casaram direitinho. Mas para você que não tem Bíblia de Estudos, não tem um comentário bíblico, eu quero dar uma dica. Eu indiquei esse aplicativo aqui, o Estudos Bíblicos Estilo e Adoração, num vídeo aqui no canal, dia desses. E olha aqui que legal que eu achei lá. Ele tem um perfil, como eu comentei no vídeo, de aplicativos, que eu vou deixar aqui nos cards para você assistir, caso você ainda não tenha assistido. Nesse aplicativo, você encontra uma alazinha só com personagens da Bíblia, que eles respondem quem foi, né, aquele personagem e tal. E eu encontrei um de Boaz, e ele traz um balanço bem legal com as informações de quem ele foi, o que ele fez, qual a importância dele na história bíblica, né? Onde que ele é citado mais vezes e tal. Uma breve biografia mesmo de quem Boaz foi. Então pode ser interessante para você que não tem acesso aos comentários bíblicos, a uma Bíblia de Estudos. Eu indico muito esse aplicativo, eles têm também a versão Insight, né? É só você procurar lá, Estilo e Adoração, eles têm muitos estudos bacanas. E eu li aqui, as informações encaixaram direitinho com o que eu colecionei aqui, com o que eu encontrei na minha Bíblia e que eu anotei aqui no meu caderninho. Então é isso, deixo ali, vou deixar o íconezinho do aplicativo para vocês baixarem. E nesse vídeo que eu deixei aí nos cards, você encontra dicas de outros aplicativos cristãos que podem te ajudar no momento do seu estudo bíblico, no momento da sua leitura e reflexão, até mesmo no seu momento de devocional. Então depois assiste esse vídeo lá, tá bom? Bem, estas foram as minhas reflexões de hoje. Acredito que dá pra gente aprender muito através da figura de Ruth, né? Dela ser essa mulher diligente, trabalhadora, esforçada e da beleza dela estar mais nas atitudes do que na beleza exterior dela. Também dá pra gente aprender um pouco com Boaz. Boaz foi um homem gentil, um homem bondoso, um homem que enxergou as pessoas à sua volta e que as respeitou, mesmo sendo um homem com status, mesmo sendo um homem influente, mesmo sendo um homem com posses. Às vezes as pessoas deixam, né, o amor de lado, o respeito e a gentileza e frisam mais o que elas têm. Quando, na verdade, nosso maior tesouro é aquilo que nós colecionamos aqui dentro e principalmente lá no céu, né? Os nossos maiores tesouros não são os passageiros dessa terra, não são o ouro e a prata, mas tudo aquilo que nós construímos no céu, todo aquele tesouro eterno que Jesus sempre nos lembra bem através de suas palavras. No geral, cabe a gente lembrar então de como que Ruth foi chegar, né, nas plantações de Boaz, como que isso parecia ser casual, já que não foi algo pensado humanamente, não foi uma decisão tomada de maneira estratégica. Eu vou lá porque ele é meu resgatador. Ela nem sabia que ele era o resgatador dela. Foi algo casual, algo que não foi pensado, mas algo que já tinha a mão de Deus, a intervenção dele. Porque ir para aquela plantação, ser cuidada por Boaz, ser orientada por ele ali para trabalhar, poder coletar aquele alimento, permitiu que eles se unissem, que eles se aproximassem, né? E que Deus concretizasse os propósitos que ele tinha para a vida dos dois. Então isso é muito bacana da gente pontuar e da gente não se esquecer. E outro ponto muito importante é a questão do resgatador, tanto da posição de Boaz, quanto da postura de Jesus ser o nosso resgatador. Estas foram então as principais reflexões e levantamentos que eu fiz no capítulo 2. Acredito que já deu pra gente aprender bastante coisa, né, interessante, legal aqui. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido também assim como eu aprendi e que você tenha curtido esse Study Bible.
Não esqueça de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!